diva! Olá, divo! Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao nosso videocast A Conversa. Esse espaço para você conhecer e aprimorar as ferramentas que te ajudam a falar bem em público e a arrasar na sua comunicação. Eu sou a Joyce Bacante, fundadora da Sou Bacante, e o nosso tema de hoje é o polêmico conceito: minta até conseguir. E eu acrescento: minta até conseguir a verdade. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar desse conceito, mas como vocês já sabem, a gente não fica só aqui na teoria. Eu vou trazer exercícios com base práticas para você experimentar a eficácia desse conceito na sua comunicação enquanto você fala com as suas pessoas e também com seus diálogos internos. Esse conceito vai trazer a você uma possibilidade de praticar um estado de presença diferenciado. Fica aqui comigo, porque hoje eu vou falar desse conceito de uma maneira que você não ouve por aí. Aliás, comenta aqui comigo, vamos conversar, conversa aqui comigo. Conta aqui pra Joyce, conta aqui pra Joy. Você conhece esse conceito? Você já ouviu falar por aí sobre isso? Sobre essa frase, minta até conseguir, que vem de uma frase em inglês que é fake until you make it. Minta, finja, até fazer, até conseguir. Essa frase é famosa e a autora dela, dessa frase e desse conceito, é uma psicóloga, pesquisadora do comportamento humano de Harvard, chamada Amy Cuddy. E aí, o que eu vejo sobre isso? Eu vejo muita gente entendendo de uma maneira totalmente errada esse conceito. Primeiro, você precisa entender que fingir até conseguir não significa mentir e enganar as pessoas. Não significa mentir no seu conteúdo, mentir o que você é. Não é nada disso, para começar, tá? Segundo, a Amy Cuddy, ela tem uma pesquisa de muitos anos acerca das posturas de poder. Você também já ouviu falar por aí na postura da Mulher Maravilha, que é aquela postura em que a gente se coloca de pé, dá uma estufadinha assim no peito, coloca o olhar pra frente, cabeça erguida, né? Você sabe aquele famoso olhar cabeça erguida, olhar pro horizonte, mãos na cintura, pés afastados na largura dos quadris, bem apoiados no chão, aquela mão assim na cintura, ombros relaxados, e aí você fica por pelo menos 2 minutos. Essa postura é a famosa postura da Mulher Maravilha, bastante difundida por essa pesquisadora. E ela tem um estudo muito minucioso, muito cuidadoso, em que ela basicamente propunha o seguinte: para que as pessoas se colocassem nessa postura e percebessem as modificações que essa postura provocaria nessas pessoas. Ela fez isso dentro de um método científico, dentro do método científico que a gente conhece hoje. Mas, para que você entenda o que a Amy Cuddy quer dizer com minta até conseguir, eu vou ir um pouquinho lá atrás na história. E aí eu quero que você, primeiro, eu vou lá atrás na sua história, na nossa história pessoal. Você se lembra daquelas situações em que você esteve em reuniões ou palestras, aquele momento em que você precisou se apresentar, ou que você precisou ir a uma entrevista, ou naquela reunião com algum líder, e aí você sentiu aquele nervosismo, e aí você tinha um monte de coisa na sua cabeça. Você tinha seu conhecimento, toda uma bagagem, toda uma série de experiências que você sabe que estão dentro de você e que são valiosas e que você pode oferecer e tudo mais. Você foi com tudo isso para essa situação, tá? Quero que você busque algum desses momentos aí na sua vida. Eu tenho vários deles, assim, de entrevista, de teste. Como atriz,
Eu já enfrentei e enfrento várias situações de teste de elenco, por exemplo. E aí você se viu com aquele nervosismo, mas ao mesmo tempo imaginando na tua cabeça o que você faria, como seria a sua performance. Então assim, nossa, eu vou chegar e aí eu vou falar aquilo, e eu vou falar aquilo, e eu vou citar aquela experiência, e aí eu vou citar aquele conceito, aquele momento, vou me colocar de tal e de tal maneira. E aí quando você se viu na situação, você foi, entrou no turbilhão ali do acontecimento e quando terminou, você saiu com uma sensação assim de caramba, eu não falei metade daquilo que eu estava imaginando e eu não fui bem como eu poderia ir. Eu não consegui expressar 1/3 do meu talento, da minha vocação, do meu conhecimento, da minha experiência. Você já teve esse tipo de experiência? Você já amargou essa sensação frustrante do depois de uma apresentação, de uma reunião, de um encontro em que você tinha aquele monte de expectativas dentro de você e uma consciência perfeita da sua capacidade, mas que você sentiu que foi muito aquém do que poderia? Pois bem, eu já senti isso, às vezes eu sinto. Isso quer dizer que você não conseguiu expressar o que na realidade, o que na verdade você poderia. Quando a gente fica aquém, ou seja, abaixo daquilo que a gente bate uma sensação de frustração. É ou não é? Isso quer dizer que quando você entra em uma reunião, numa situação de palestra, numa sala para dar um treinamento ou uma aula, num estado de nervosismo, de ansiedade que acaba te impedindo de expressar aquilo que você realmente você não está de posse da verdade, certo? Então, essa realidade do nervosismo, da ansiedade, do não conseguir entrar em um estado de presença e de tranquilidade suficiente para que você consiga transmitir o seu talento, a sua vocação, o seu brilho, o seu conhecimento, isso não é a verdade. Mas ao mesmo tempo, foi o que pode ser. Ao mesmo tempo, foi uma realidade, certo? Fica aqui, me acompanha até o final, porque eu tô te dando as bases dessa chave poderosa do minta até conseguir a verdade. Então, de uma certa maneira, você nessa situação em que você se apresentou, mas não da maneira como você gostaria e que você sabe que poderia, nessa situação, você foi verdadeira, foi verdadeiro, mas não totalmente, certo? Porque se você tivesse sido verdadeiro, verdadeira, com tudo que você poderia, você não sairia dessa situação com uma sensação de frustração. Uma coisa é você querer oferecer aquilo que você não tem e se forçar a isso. Aí você pode também amargar uma situação de frustração e essa frustração, ela é coerente. Mas existe uma frustração que a gente não precisa sentir e com a qual a gente pode trabalhar de maneira que a gente conquiste uma sensação de realização, justamente por ter conseguido ser plenamente aquilo que a gente gostaria de ser. Então, quando você se encontra num estado de tensão, de nervosismo, de falta de confiança, você não consegue ser plenamente quem você é. E esse estado de autodesconfiança, esse estado de tensão, esse estado de ansiedade,
muitas vezes eles não vêm de dados da realidade. Muitas vezes eles vêm de crenças que foram colocadas na nossa cabeça ao longo da nossa vida, crenças em relação àquele momento, em relação àquelas pessoas que estão ali, ou em relação àquela pessoa que está diante de nós, e não necessariamente essas crenças são verdadeiras. E aí eu vou te trazer um outro conceito que é o seguinte: a Amy Cuddy, quando ela faz essa pesquisa em que ela propõe que você, antes de situações desafiadoras, situações importantes para você, você pratique a postura da Mulher Maravilha e tantas outras posturas que são as chamadas posturas de poder. Quando ela faz isso e ela traz essa prática para o contexto científico de Harvard, com várias pesquisas, inclusive complementares, ela, na verdade, ela está validando algo que existe há milhares de anos numa série de práticas como yoga, tai chi chuan, práticas das ciências antigas do Oriente. Eu vou trazer aqui como exemplo o yoga, que é uma filosofia de vida que eu pratico e que muitos de nós conhecemos. O yoga é super difundido aqui no Ocidente. Acredito que você já tenha ouvido falar, já tenha praticado. Então comenta aqui comigo se você pratica, se você conhece, se você já ouviu falar. Eu vou te trazer um exemplo aqui bem básico. Dentro do yoga existem um conjunto de sistemas de posturas, que são as asanas. Asana é uma palavra em sânscrito, que se a gente for traduzir, significa basicamente postura firme e agradável. Essas posturas, elas são posturas psicofísicas. Por que são psicofísicas? Vamos lá. Dentro das filosofias do Oriente, existe um conceito interessantíssimo, que é o seguinte: o seu corpo, o meu corpo, é a representação do universo. Tudo que tem no universo pode ser representado por tudo que existe em mim. Então, por exemplo, no shiatsu, no Zen Shiatsu, que são práticas de medicina oriental chinesa, você tem os meridianos. Então, quando eu massageio aqui um ponto no meu pulso, eu estou lidando com a fisiologia desse ponto. Então, eu estou tocando a matéria, eu estou tocando o meu pulso, os meus músculos, mas eu também estou tocando um trajeto que é um trajeto energético, que corresponde a um trajeto físico. Então, para os praticantes do shiatsu, existem pontos que correspondem à energia de órgãos. Esses órgãos estão relacionados a estações, a elementos da natureza. Então, são como se fossem rios energéticos que representam os rios materiais do nosso corpo. Nossa, Joy, ficou tão abstrato isso. No universo existem rios, no seu corpo existem líquidos, o sangue que corre pelas suas veias são como se fossem afluentes desses rios. Basicamente isso, é muito mais profundo que isso. Existe milênios de conhecimentos, de livros, de literaturas, de práticas, só para explicar esse conceito. Eu estou aqui fazendo uma síntese para que você entenda onde eu quero chegar e como a frase minta até conseguir vai fazer com que você se conecte com a verdade que habita o seu corpo, a sua consciência e o seu emocional. Então vamos continuar aqui, ó. Fica aqui comigo que você vai acompanhar o raciocínio. Então, os orientais, tanto os chineses quanto os indianos, trabalham esse conceito. O que existe na natureza existe em mim. Então, existem órgãos, existem manifestações dos meus sentidos que se conectam profundamente com os ritmos da natureza, céu,
terra, inverno, verão, dia, noite. Tem fases da minha vida em que eu anoiteço, tem fases da minha vida em que eu floresço. O florescimento da minha vida tem a ver com a expressão do meu sorriso, da minha alegria. O meu anoitecer tem a ver com a minha introspecção, com os meus estados de tristeza. As emoções, elas podem ser relacionadas aos ritmos da natureza, às estações do ano e por aí vai, e por aí vai. É bem complexo, é cheio de detalhe, é bem minucioso. Eu estou trazendo uma síntese aqui básica para você entender esse conceito. Então vamos lá. E aí, no yoga, tem esse mesmo pensamento. A minha individualidade, ela existe como parte de um todo. Você é parte desse grande organismo que é o universo. E como parte desse grande organismo que é o universo, você contém dentro de você elementos que simbolizam o que existe nesse mundo manifesto externo. Por exemplo, os mares. O que seria a representação dos mares dentro de você? Os seus líquidos, os seus órgãos que trabalham os líquidos do seu corpo, bexiga, rim, o sistema circulatório, as veias, as linfas, por aí vai. Existem dentro de você elementos que se conectam com os elementos da terra, do céu, do ar. A sua respiração está intimamente ligada ao elemento ar. E dentro do yoga existem esses sistemas de posturas que fazem com que você se conecte, com que você represente esses elementos da natureza. As posturas, que são as asanas, elas são representadas como as posturas da montanha, a postura de vários animais, a montanha, a árvore, o peixe, o gato, o cachorro que olha para cima, o cachorro que olha para baixo, a postura do escorpião, para fazer com que você sinta, com que você se conecte com o que existe no mundo. Existe algo em você que se conecta profundamente com as qualidades do escorpião, que se conecta profundamente com as qualidades da montanha. E quando você imita, aí a gente já vai chegando no conceito aqui da Amy Cuddy, quando você imita uma montanha, você vai entrar nessa postura da montanha ou da árvore. Vamos pegar essa postura, a postura da árvore, que é o Vrikshasana. É uma postura facilmente encontrada se você pesquisar no Google, se você entrar aqui mesmo no YouTube, no canal de pesquisa. No canal de pesquisa que você tiver disponível no momento em que você assiste ou ouve esse nosso episódio, e você pesquisar a postura da árvore no yoga, você vai ver que essa postura, ela requer equilíbrio, força e flexibilidade ao mesmo tempo. Então, quando eu vou praticar yoga e eu imito uma árvore, eu vou colocar aqui as minhas mãos acima da cabeça, vou pegar uma perna, eu vou dobrar e apoiar o pé na coxa, o outro pé vai ficar com uma base bem fincada no chão. Eu vou ativar os meus esfíncteres, a musculatura do meu abdômen, e vou me manter aqui como uma árvore que tem os seus galhos, folhas e frutos apontando para o céu e as raízes apontadas para o chão, fazendo uma força de oposição para cima e para baixo, mantendo bastante aqui o meu eixo ativado, certo? Como uma árvore, eu tenho um vetor corporal para cima, para o alto, na direção do céu, e um outro vetor para baixo, na direção da terra, buscando o centro da terra, enraizando o meu pé.
que eu estou fazendo nessa postura? Em princípio, eu estou imitando uma árvore. Isso é um artifício, porque afinal de contas, eu não sou uma árvore, você não é uma árvore, mas você pode imitar uma árvore. E aí você vai entrar nessa postura, você começa a montar essa postura. Lembra que eu falei que asana significa postura firme e agradável? Só que olha que interessante, para você conquistar essa firmeza e essa sensação agradável dentro de uma postura como essa, muitas vezes você vai enfrentar desconforto, porque não necessariamente você já tem equilíbrio, flexibilidade, força e concentração suficientes para ficar em Vrikshasana de uma forma firme e agradável. Mas o seu objetivo é esse, quando você busca essa postura. Conquistar esse lugar firme e agradável dentro dessa postura. Mas o caminho para isto nem sempre é confortável, na maioria das vezes não é. Para encontrar o equilíbrio, muitas vezes eu me desequilibro muito até chegar no equilíbrio. Para encontrar a flexibilidade, eu vou encontrar vários encurtamentos no meu corpo até que eu consiga conquistar uma flexibilidade. Para conseguir um estado de força corporal, eu vou encontrar em diversos pontos do meu corpo fragilidade, fraqueza. Justamente essas posturas elas servem também para isso, para que você vá conquistando conforme você busca esse objetivo de praticar essa postura, entrar na postura, a gente costuma dizer, para entrar nesta postura, você vai exercitar em você uma série de elementos. Isso eu estou contando aqui, estou falando da parte corporal. Aí você vai entrar na postura, você vai buscar conquistar a postura de Vrikshasana, que é o nosso exemplo aqui, que é a postura da árvore, certo? E aí você vai entrando nessa postura e aí você está imitando uma árvore. Quando você imita uma árvore e você entra nessa postura, você começa a entrar em contato com as qualidades da árvore. Parte delas eu acabei de dizer. Um enraizamento dos pés como se fossem raízes fincadas no chão, uma base, que é uma base de segurança. Para quê? Para que você consiga direcionar os seus frutos para o alto. Para que você frutifique, para que você cresça, é preciso criar raízes, é preciso ter base. Para você conseguir se equilibrar, você vai precisar de força, você vai precisar de equilíbrio. E aí, essa postura, ela é psicofísica. Por quê? Porque conforme você vai entrando nessa postura, você vai trabalhar esses elementos no seu corpo físico, mas você também vai trabalhar esses elementos no seu corpo mental e emocional. Força, equilíbrio, flexibilidade, direcionamento, concentração. Por isso que a gente sempre diz que o yoga é algo que acontece no seu tapetinho e que extrapola o tapete. Quando você aprende a se apropriar do que você pratica no tapete de yoga e transmutar isso para o seu dia a dia, aí você está vivendo yoga. A sua prática não se limita àquela hora e meia ou 2 horas em que você fica fazendo os exercícios que tem o seu aspecto físico. Mas o propósito é psicofísico, é trabalhar o corpo enquanto você trabalha a sua mente. Agora, o genial disso é que quando você se concentra no exercício, isso já acontece automática e naturalmente. Você não precisa ficar pensando para entrar nesse estado mental, porque conforme você vai movendo o seu corpo para entrar nessa postura física que imita elementos da natureza e os animais, isso começa a provocar em você estados fisiológicos diferenciados. Então, os batimentos do seu coração vão se modificar, a sua circulação
vai ser modificada, o seu ritmo respiratório vai mudar, porque você vai precisar se concentrar e praticar esse exercício com uma respiração específica. Então, conforme você também altera o seu ritmo respiratório, você vai propiciar para o seu corpo uma série de mudanças fisiológicas. Essas mudanças fisiológicas vão fazer o seu corpo produzir uma série de hormônios e adivinha qual é o órgão do seu corpo que é hormônio dependente, ou seja, que sofre as interferências de forma direta da produção de hormônios do seu corpo, o seu cérebro. Quando você entra nessas posturas, eu estou usando aqui como exemplo o yoga, que é uma prática e uma filosofia de vida milenar. Quando você pratica um exercício, uma asana, da maneira correta, naturalmente, com o acompanhamento devido, a concentração e tudo mais, você começa a propiciar no seu corpo uma série de mudanças fisiológicas. Essas mudanças fisiológicas vão interferir no funcionamento do seu cérebro, propiciando um estado virtuoso de produção de hormônios, de endorfinas, que nutrem o seu corpo, que energizam o seu corpo. E a gente sabe também que o nosso cérebro também é responsável pelo controle, pelo comando de vários órgãos no seu corpo, mas também pela sua personalidade, pelo seu estado mental e emocional. Olha só que interessante, existem práticas físicas milenares que já bebem dessa fonte, que já bebem desse conhecimento, que é o que, meus amores? Quando você mexe o seu corpo, você mexe no seu espírito, na sua energia, no seu corpo emocional, no seu estado vibracional, no seu estado de presença. E não o contrário, sabe por quê? Porque o que acontece quando você entra, vou continuar com o nosso exemplo aqui, na postura da árvore, quando você entra em Vrikshasana, Vrikshasana também entra em você. Quando você pratica determinada postura, no caso, nós estamos falando da postura da árvore do yoga, você entra na postura e a postura entra em você, ou seja, essa postura começa a interferir no seu estado corporal, mental e emocional. Você passa a tomar decisões e a fazer interpretações diferentes, muito diferentes do que faria se não tivesse realizado essa prática. Você já reparou como são as decisões que você toma em estado de estresse e as decisões que você toma em estado de tranquilidade? É o que eu chamo de zona virtuosa. Quando você está em uma zona virtuosa de tranquilidade e de segurança, você deixa de interpretar o mundo como se tudo fosse uma ameaça. Você sai desse sistema de luta ou fuga e entra num sistema de criatividade. Então, o seu gestual fica mais interessante enquanto você fala. Quando a pessoa te faz uma pergunta, você tem maiores condições de responder de forma criativa, de uma forma expressiva. A sua expressão fica mais rica, ela sai daquele estado de tensão e medo apenas e fica cheia de nuances. E aí a gente chega na pesquisa da Annie Curry. O que ela fez? Ela tem, inclusive, um livro chamado O Poder da Presença, que eu recomendo fortemente que você leia. Inclusive, dentro desse livro e da pesquisa dela, ela cita esse conhecimento milenar do yoga. Ela diz, olha, eu não estou aqui inventando a roda, eu só estou aqui só, entre aspas só, né? Porque a contribuição dela é gigantesca ao trazer para o universo científico
esse conhecimento que é milenar e que já é praticado por milhões e milhões e milhões de pessoas a perder de vista. Quando ela traz isso para o contexto da ciência, ela amplia ainda mais esse conhecimento. Então, o que ela fez? Ela sistematizou uma prática que era o seguinte, vou dar um exemplo aqui, ela usava a famosa postura da Mulher Maravilha. São posturas de abertura, posturas que te conectam com o poder pessoal. E aí, por exemplo, ela pegava ali um grupo de 1000 pessoas de empresas, de contextos corporativos. Pessoas subordinadas e pessoas que estavam em situações de liderança, dentro de uma hierarquia de poder. E aí, o que ela fazia? Ela vinha com a equipe dela colhia a saliva dessas pessoas para medir os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e testosterona, que é um hormônio ligado a poder pessoal, a capacidade de competitividade e de expressão, de tomada de espaço. Homens e mulheres produzem testosterona. E claro que os homens produzem numa quantidade maior, mas homens e mulheres produzem testosterona. E aí ela media esses índices. Uma vez medidos esses índices, ela pedia para as pessoas praticarem por 2, 3 minutos essas posturas de poder. E olha só que interessante, o cortisol ele é um hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse. Mas não é só isso, o cortisol é um hormônio importante para que a gente levante de manhã. É um hormônio importante para que a gente esteja em estado de alerta, em estado de atenção. Porém, se você estiver numa situação de estresse, ele é produzido numa escala maior. E muitas vezes as pessoas não estão enfrentando, você não está enfrentando uma situação de vida ou morte, mas fica com aquele estado de alerta ativado, como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer a todo momento. Esse estado de estresse faz com que esse hormônio seja produzido de uma maneira desequilibrada, em excesso, e esse hormônio produzido em excesso proporciona estresse e uma série de doenças que nascem através do estresse físico, mental, emocional. Vamos lá. E a testosterona também, ela tem níveis que são os níveis saudáveis. Todos e todas nós produzimos e precisamos desse hormônio para correr atrás das coisas na vida da gente, para conquistar as coisas. Eu aqui, para me colocar diante de você, para liderar esse vídeo, essa aula, esse conhecimento, eu preciso ativar. Eu tô com a testosterona ativada aqui, não só ela, uma série de outros hormônios, mas basicamente ela fez uma pesquisa medindo esses 2 hormônios, porque também durante esse estudo dela, ela descobriu que a testosterona e o cortisol são hormônios muito fundamentais dentro dessa dinâmica de me sentir poderoso, poderosa e me sentir ameaçado, ameaçada. Então, quando eu me sinto ameaçada, eu produzo muito cortisol e pouca testosterona. Quando eu me sinto bastante autoconfiante, eu produzo uma quantidade de cortisol suficiente para me colocar e produzo mais testosterona. Então, ela pegou esse grupo e ela percebeu que as pessoas que eram subordinadas, as pessoas que recebiam ordens e que se sentiam tanto quanto ameaçadas por seus líderes, produziam muito cortisol, pouca testosterona. E o contrário acontecia com as pessoas em situação de liderança. Essas pessoas produziam menos cortisol e mais testosterona. Agora, pasme, sabe o que aconteceu? Quando ela pediu para as pessoas que estavam se sentindo ameaçadas em situação de subordinação, quando ela pediu para essas pessoas praticarem as posturas de poder por 3 minutos, a saliva dessas pessoas foi colhida logo após o exercício e foi verificado
um aumento expressivo de testosterona e uma diminuição expressiva de cortisol. E quando essas pessoas se sentiram mais tranquilas, mais poderosas, mais capazes, elas puderam expressar muito mais e melhor aquilo que realmente elas eram. Então, quando você ouvir alguém aí criticando esse conceito da Amy Cuddy, você pode ter certeza que essa pessoa que está criticando o minta até conseguir não se deu ao trabalho de ler o livro dessa mulher, de assistir os 15 minutos de TED dela, ouvir o galo cantar e não sabia onde, e não sabe do que está falando. Quando a Amy Cuddy fala minta até conseguir, é sobre essa imitação que eu falei para você. É a imitação da árvore. Eu vou imitar a Mulher Maravilha. Esse é o fingimento, bem entre aspas, tá? Eu vou fingir que sou a Mulher Maravilha para que essa Mulher Maravilha entre em mim e consiga encontrar a verdade daquilo que eu sou. Porque a verdade daquilo que eu sou está atrás, está antes do estresse, do medo, da sensação de ameaça e de pequenez. Mas não é simplesmente pensando eu sou poderosa, eu sou poderoso, que eu vou me conectar com esse poder dentro de mim. É construindo isso no meu corpo, com as minhas sensações. Daí ela tem uma frase que eu adoro e que eu criei a minha versão para essa frase dela, que é um conceito, que é: o seu corpo muda o seu pensamento muda o seu destino. Essa é a frase dela. Eu gosto de fazer diferente. Eu transformei essa frase, inclusive trago esse conceito no meu trabalho, nos meus treinamentos, com as técnicas que eu desenvolvo, com as pessoas que eu acompanho, que é o seguinte: o seu corpo modifica o seu pensamento. O seu pensamento modifica a sua atitude. E a sua atitude modifica o seu destino. Então, eu proponho a você, saindo daqui desse vídeo... Aliás, antes de sair desse vídeo, eu vou te propor o seguinte: curta, comente, se você acompanhou esse raciocínio, se você já conhecia esse conceito, se você quer que eu traga elementos mais práticos. E depois disso, você vai praticar essas posturas de poder. A postura da Mulher Maravilha. 2, 3 minutos por dia, que seja. Antes da sua reunião, antes da sua entrevista, antes de sair de casa, depois de escovar os dentes, você vai praticar uma postura poderosa de amplitude do seu corpo. E aí, deixa essa postura entrar em você. Lembra que eu falei? Se você for praticar uma asana que requer de você flexibilidade, força, concentração, muitas vezes você não tem ainda esses elementos. E aí você pode se sentir desconfortável. Faz parte do processo. Talvez você se sinta mentiroso, mentirosa. Nossa, eu tô aqui meio ridículo, meio ridícula. Faz parte do processo. Sustenta isso. Sustenta. Porque quando você sustenta o desconforto, você se torna capaz de conquistar o conforto. Então, esse é o convite prático para você. Minta até
conseguir a verdade, a sua verdade. Um super beijo e até o próximo vídeo.